Bom dia, pessoal! Nesta quarta, nós recebemos a visita dele, que já foi 6 vezes deputado federal e chefe da Casa Civil no governo do estado. Em 2018, optou em não disputar a reeleição. Em seu lugar, assumiu o Schiavinato como deputado federal aqui da nossa região. Mas veio a pandemia e a Covid-19 levou o Schiavinato. Ano passado, as lideranças começaram a pressioná-lo para que ele retornasse à política. Nós estamos com ele, Dirceu Espirafico, candidato a deputado federal pelo PP. No sábado de manhã ele me ligou, tô te devendo uma visita. Eu falei, faz tempo, e finalmente essa visita deu certo, né, Espirafico? Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, bom dia, agradeço a oportunidade, a toda a direção aqui do Presente, que sempre foi um órgão de imprensa imparcial, legal, e eu só tenho que agradecer esse momento. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de conversar com tantas pessoas sobre política que estamos vivendo nesse momento e de modo especial nessa reta final de uma campanha eleitoral. Faltam 3 ou 4 dias para a eleição e é fundamental. Aquilo que você vinha falando é uma realidade. Fui deputado federal por 6 mandatos consecutivos, sempre muito bem votado em toda a nossa região, aqui em Marechal Cândido Rondon, votações esplêndidas. Porém, achei que com 6 mandatos, eu tinha cumprido a minha missão e achei que precisaria ser substituído por outro. Naquele momento, 4 anos atrás, nós vimos que tinha o Schiavinato com potencial suficiente para se eleger. Porque nós temos muitas pessoas assim boas, competentes, mas não aceitam ser candidato. Tem outras pessoas que também são muito boas, competentes, boa vontade, mas não tem densidade eleitoral. E hoje é fundamental ter densidade eleitoral, porque não é um número pequeno de votos que vai eleger um deputado federal. Quantos votos, Espirafico, é preciso para ser eleito deputado federal? Bem, nesse momento, não existe mais coligações partidárias. Nesse momento, cada partido tem os seus candidatos. Na minha opinião, no meu partido, eu necessito em torno de 100 mil votos para ter uma segurança da eleição. Evidentemente, pode se eleger com 90, 95, mas não existe aquela possibilidade de se eleger aí com 40, 50 mil votos. Eu estou trabalhando num patamar mínimo de 100 mil votos para ter segurança de representar a nossa região. E, além disso, tem umas regras novas que surgiram, Cristina, o quociente eleitoral, vamos supor, é 6 milhões de votos. Para deputado federal não entra ninguém com menos de 20% desse número. Por quê? Não vai existir mais aquela história, não teria fazer 1,5 milhão de votos e carregar um cara com 10 mil votos. Não. O mínimo para um deputado federal se eleger hoje varia acima de 45 mil votos, de acordo com o número de votos válidos que vamos ter. E para deputado estadual, no mínimo 25 mil votos. Isso torna a eleição mais difícil, Espirafico? Não, ela torna uma eleição mais justa, porque acontecia no passado que alguns se elegiam com menos votos, com 30 mil votos de deputado federal, enquanto um com 90 mil ficava fora. Então não estava representando a vontade da população. Agora, eu acho que a dificuldade é a mesma, porém é mais justa a forma que está ocorrendo nesse momento. Bom, Espirafico, você mencionou a respeito de que são necessários em torno de 100 mil votos. Em 2018, você optou em largar a vida pública, retornando final do ano passado, esse ano de forma mais efetiva. Foi possível reconquistar nesse curto período a sua antiga base eleitoral? Olha, é uma dificuldade que surgiu, porque nesse período, nós ficando aqui, a nossa região descoberta de deputado estadual e de deputado federal, porque você sabe que a nossa região não elegeu ninguém, nem estadual, elegeu o Schiavinato federal na tampa e depois perdemos essa representatividade. Então a nossa região ficou tomada por aventureiros de fora e hoje realmente são muitos candidatos que vêm de Curitiba, de Londrina, de Maringá, das grandes cidades, evidentemente, para pegar votos aqui. E o que é um problema muito grande para a nossa região, porque nós a cada vez vamos ficar com menos representatividade. Vocês lembram no passado que no extremo oeste nós tínhamos 3 deputados federais?
Hoje nós temos zero, não temos nenhum. Nós chegamos a ter 8, 10, 12 deputados estaduais. Marechal Cândido Rondon mesmo tinha 2. Na última eleição não elegeu ninguém. Toledo sempre teve deputado estadual, não elegeu ninguém. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar é que se nós perdermos os espaços agora, daqui a 4 anos vai ser muito mais difícil de reconquistar. Então, nós temos que ver se a gente consegue eleger deputados estaduais. Eu creio que o único que tem chance de eleger deputado federal nessa região sou eu, para que nós possamos continuar, daqui a 4 anos, colocar outras pessoas no nosso lugar que sejam eleitos. Porque se o espaço será tomado por outros, nós não vamos conseguir mais ter representatividade. E, infelizmente, a falta de representatividade está trazendo um prejuízo enorme aqui para o extremo oeste do Paraná. Quando eu falo extremo oeste do Paraná, eu me refiro de Cascavel para cá, até Guaíra, até Umuarama e até Foz do Iguaçu, que é onde que nós vivemos, onde que estão os nossos municípios. Porque quando os governos, tanto do Estado quanto o governo federal, faz um programa, para onde que vai esses programas? Primeiramente vai para a capital do Estado ou para as grandes cidades, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, às vezes Cascavel e Foz do Iguaçu. E nós não somos diferentes, nós somos cidadãos. E aí que entra, Cristina, a função do deputado estadual. Não, eu estou votando aqui com o governo, eu quero que esse programa venha para Marechal Cândido Rondon, venha para Palotina, venha para Toledo. E do governo federal é a mesma coisa. Mas se não tiver o deputado lá, a coisa não acontece. E por que o Oeste está com tanta dificuldade em eleger representantes, na sua opinião? Bom, o problema é o seguinte, a conscientização política é a primeira coisa. Aparentemente, esse momento está dando um susto na sociedade que ficou sem representatividade. Porque no passado sempre elegia, então não estava muito preocupado com isso. Então, fulano, ciclano optava para apoiar um candidato de fora. É só verificar aí na nossa região o que está ocorrendo hoje. Quantas pessoas que apoiam candidatos de outras regiões. A gente respeita, nós estamos numa democracia, mas é prejuízo para a nossa região com certeza. Eu vou dar um exemplo bem típico para você aqui nesse momento, que interessa muito para Marechal Cândido Rondon, para Toledo, para Guaíra, para o Brasil. O que que é? A rodovia Toledo, Quatro Pontes, Toledo, Marechal Cândido Rondon, antigamente se falava Toledo, Quatro Pontes, agora é Toledo, Marechal, a duplicação, os trevos, etc., não está inserido no orçamento do ano que vem. É lógico que nós vamos trabalhar para fazer um remanejamento para que isso seja concluído. Mas se tivesse no orçamento era mais fácil. Por que não está no orçamento? Porque na hora de elaborar o orçamento não tinha ninguém nosso lá que disse, não, tem que incluir, vamos lá no DENIT, vamos acertar, vamos trabalhar. Porque quem faz o orçamento na fase final é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional. E isso faltou, porque não temos ninguém lá nos representando. E as pessoas de fora que dizem que nos representam, não se preocupam com isso. Eles se preocupam com a sua região. Vamos ser bem honestos. Bom, o senhor mencionou que se considera um dos nomes viáveis para essa eleição aqui na nossa região, né, para a Câmara dos Deputados. Em termos de Assembleia Legislativa, o senhor acha que Toledo consegue reconquistar ao menos uma vaga? Eu acredito que sim, porque a população, não só de Toledo, da região, está consciente que fez falta. Você vê, na última eleição, inclusive o Natan hoje assumiu a Assembleia Legislativa por um período de 4 meses, mas não é a mesma coisa que ele tivesse lá os 4 anos trabalhando. Mesmo assim, acredito que alguma coisa vai se conseguir reverter daquilo que foi perdido. Mas o importante é que a população hoje está sentindo a falta que faz um deputado. E um exemplo bem claro, nós temos aqui na nossa 20ª Regional de Saúde, o Hospital Bom Jesus, que atende praticamente todo mundo que é voltado pelo SUS. Quem tem Unimed, quem tem planos de saúde, tem uma válvula de escape. Mas aquele que não tem, que é a grande maioria da população, precisa de atendimento em hospital público. O Hospital Bom Jesus estava em péssima situação financeira no passado, quando eu e o Scavinato começamos, que virou entidade filantrópica, conseguimos regularizar a situação, porque era uma entidade particular, herdou uma dívida muito grande e conseguimos até financiar a dívida e está diminuindo e está zerando a dívida. Porém, quando o Scavinato faleceu, ele já tinha destinado no ano de 2021, que foi o ano passado,
um determinado recurso, tinha destinado 5 milhões para o Hospital Bom Jesus, que é aquilo que falta, porque o hospital filantrópico, público, quanto mais, que depende do recurso do SUS, quanto mais ele atender, mais prejuízo dá, porque a remuneração que o SUS dá para a enfermaria, para hotelaria, pagamento de médicos, de plantões, é ínfimo. Então o hospital tem que complementar. Então, medicamentos, por exemplo, o Hospital Bom Jesus gasta uma média de 800 mil reais de medicamentos por mês. Então isso é muito dinheiro. E o SUS não remunera isso e, além disso, o hospital tem que ir pagando as dívidas anteriores. O Scavirá tinha deixado esse recurso de 5 milhões para o Hospital Bom Jesus já destinado. Na semana que ele iria oficializar isso, já tinha comunicado o hospital, mas era a semana que o Ministério iria colocar isso em prática, ele faleceu. O que aconteceu? O substituto dele, que era o Valdir Rossoni, pura e simplesmente chegou, assumiu o gabinete, falou, não, esse recurso eu vou destinar para Bituruna, que é onde é a minha família, meu filho é prefeito, e deixou o Hospital Bom Jesus na mão. Então, só um pequeno detalhe do que significa ter um representante nosso e não ter um representante nosso. E, evidentemente, esse ano de 2022 ficou sem nada, porque não teve nenhum deputado lá para colocar recursos. Foram colocados, algum deputado colocou 150 mil, outros 100 mil, para poder vir aqui justificar, mas não resolve o problema. Então, é isso que eu me refiro, que eu aceitei esse desafio de voltar, mesmo contrariado em muitas coisas, que não era minha vontade, porque se tivesse um candidato viável do extremo oeste do Paraná, Palotina, Rondon, Guaíra, de Toledo, que tivesse chance de se eleger, eu estaria na campanha dele. Agora, eu aceitei esse desafio, não é porque eu aceitei contrariado, que eu não estou lutando para me eleger, e lutar muito, vocês podem ter certeza, para mostrar um grande trabalho nos próximos 4 anos, para segurar o nosso espaço, para posteriormente colocarmos alguém que possa dar continuidade a esse trabalho. Eu falo abertamente, perante todos, se nós não tivermos representatividade política, a nossa região perde muito. Não se iluda com os candidatos de fora que dizem que vão suprir as nossas necessidades. Bom, em Toledo eu não preciso nem dizer que o senhor apoia o Lúcio Dimarchi, né? E para ser candidato a deputado federal e ter uma candidatura viável, é preciso formar muitas dobradinhas com candidatos a deputado estadual. Em algum momento há algum conflito com isso, candidato? Não, conflito não. É uma espécie de ciúme. Quando você está num evento que você tem mais de uma dobradinha, um gostaria de estar contigo, outro... Eu aqui na região faço dobradinha com vários deputados, porque em cada cidade é uma tendência de votos. Por exemplo, em Toledo, a minha dobradinha oficial é o Lúcio Dimarchi, que eu vejo ele com chance de se eleger nesse momento, até pela falta que fez o deputado na cidade de Toledo. Ele é o mais viável lá em Toledo, apesar de ter muitos candidatos. Mas na nossa região tem outros nomes que dão comigo. Tem o Anderson Bento Maria de Maripá, um menino espetacular. Aqui em Marechal Cândido Rondon, além do Anderson e do Ossenbach, que é apoiado pela administração e tem bastante apoio comigo, nós temos a dobradinha tradicional, que sempre foi o Ademir Bier. Apesar do PMDB de Marechal não estar me apoiando, mas eu mantive a minha fidelidade com o Ademir de colocar uma equipe nossa trabalhando aqui para mim e para o Ademir, pela história, pelo passado, pelos 6 mandatos que eu fiz, sempre em parceria com o PMDB. Mas, além disso, eu tenho essas outras dobradinhas, inclusive com o Lúcio Dimarchi, aqui em Marechal Cândido Rondon, tem gente que apoia a mim e ao Lúcio Dimarchi. Voltando a falar um pouquinho da parte de conflito, aqui no município você tem, então, com o Ademir Bier e com o Anderson Bento Maria, que é o nome que o PP, né, o seu partido, escolheu para apoiar aqui como candidato a deputado estadual. É tudo tranquilo, esses apoios? Não é muito tranquilo, porque cada um quer puxar brasa para o seu assado. Mas eles todos entendem que para me eleger, se nós temos o deputado federal, eu não posso desprezar uma dobradinha viável e uma dobradinha confiável. Então eu sou muito claro e em todo momento eu nunca enganei nenhum deles, dizendo que eu estaria fazendo um trabalho exclusivo com ele aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Aqui em Marechal Cândido Rondon, então eu dobro com o Ademir, com o Anderson, com o Lúcio e com o Ossenbach. Bom, o PP e o MDB aqui do município formavam uma coligação há algumas eleições
E essa coligação, essa parceria dos dois partidos se rompeu. O senhor fica um pouco decepcionado com o MDB não lhe apoiando? Não, eu respeito. Nós estamos numa democracia e é um direito que eles têm. Eu não posso reclamar. Evidentemente que gostaria que estivesse me apoiando, teria mais chance de fazer um número mais elevado de votos. Mas é uma decisão pessoal deles, a gente respeita, em hipótese alguma vou poder reclamar deles, porque é uma decisão deles. É lógico, nós temos o futuro pela frente, e aí a gente vai ter que, talvez, fazer alguma reconsideração, vem aí as próximas eleições municipais e assim por diante. E o peso de um deputado federal em qualquer eleição municipal tem bastante valor. O senhor acha que o Ademir Bier consegue se reeleger deputado estadual? Bom, aqui na nossa região, nós estamos 100 deputados. Então, a gente tem a perspectiva de eleger alguns. Entre eles, eu vejo o Miqueleto com certeza, pela densidade eleitoral que ele tem, o Lúcio com boa probabilidade, em função do grande colégio eleitoral. Toledo tem 104 mil eleitores, vai dar em torno de 80 mil votos bons, então é uma chance bastante grande. O Ademir tem chance de eleição, sim, pela região toda que ele trabalha, e dentro do partido dele, segundo as informações que ele me passou, ele está entre os 3 primeiros colocados dentro do partido. E o partido provavelmente vai eleger três pessoas. O Anderson Bento Maria é uma grande surpresa. Por quê? Porque ele está fazendo um trajeto em 100 municípios. E ele é muito dedicado, é muito trabalhador. Então, eu vejo também esses 4 nomes aí com os possíveis chances de se eleger aqui no extremo oeste do Paraná. Esperafico, seu nome chegou a ser cotado para assumir um cargo no governo federal. Chegou a ser cotado não, né? O senhor foi indicado pelo seu partido como pré-candidato a vice-governador. Por que essas conversas não avançaram? Bom, em primeiro lugar, no Ministério, o meu partido, quando que viu que nós aqui no extremo oeste não tinha um outro candidato viável, não se interessou mais que eu assumisse o Ministério. Porque se naquele momento eu assumiria o Ministério, eu não poderia ser candidato. E o partido realmente aposta muito na minha pessoa, para que compõe uma base parlamentar muito forte do Partido Progressista. E na chapa de vice-governador, inicialmente o nosso partido tinha a intenção de participar da majoritária, foi questão de quase 2 anos atrás, quando entramos com apoio na base do governo Ratinho Júnior, e o nosso pedido não foi uma negociação, não, foi um pedido que, se possível, participasse na chapa majoritária, o nome seria do Esperafico para compor a chapa majoritária. Mas no decorrer das situações, entraram outros partidos, quase a grande maioria entrou na coligação do Ratinho. Aí todos os partidos queriam essa vaga de vice. Daí eu acredito que a conclusão que o Ratinho chegou, para não ter atrito com nenhum outro partido, ele optou para continuar com o mesmo candidato a vice-governador. E o meu partido ficou muito satisfeito, porque achávamos que nós colocaríamos o Guto Silva no Senado, que seria da base do governo, mas infelizmente na última hora também não ocorreu essa situação. Mas nós acatamos essa decisão do governador com tranquilidade, e é aí que eu saí candidato a deputado federal. Mas você acha que perdeu a oportunidade de não ter sido ministro, vislumbrando a possibilidade futura de ser candidato a vice-governador? Não, se eu tivesse assumido como ministério, eu não poderia ser candidato, porque era exatamente na janela. Não, o futuro... Porque ia ser uma nova oportunidade. Não, mas daí no futuro é uma coisa muito distante, aí a gente nem pensa no futuro assim, a longo prazo. Nós só estamos pensando nesse mandato. Talvez no outro mandato a gente pendura a chuteira novamente. Em relação ao Guto Silva, que você acabou de mencionar, que foi um nome que o PP tinha a intenção de levar a candidatura ao Senado, ele acabou abrindo mão disso. Eu acho que ele esperava muito o apoio do governador, que não veio. O partido ficou um pouco decepcionado com essa atitude? Em certo ponto, sim. Eu acredito que ele, pessoalmente, ficou mais decepcionado, porque ele estava num trabalho muito grande, um menino muito bom, jovem, preparadíssimo, e veio para o Partido Progressista com essa intenção de ser candidato. O nosso partido deu toda a estrutura necessária para ele ser candidato. Mas quando ele não teve o apoio do governador, ele realmente desistiu. Ele deve ter conversado com o governador a respeito, eles são amigos pessoais, e deve fazer parte do governo representando o nosso partido.
Esperafico, você acredita em pesquisa eleitoral? Eu acredito quando que eu encomendo a pesquisa e sei que ela é feita com seriedade. Essas pesquisas nacionais eu não acredito, porque, por exemplo, hoje a Brasmark, que também é registrada, está publicada, dá uma vitória bem expressiva para o Bolsonaro. Agora as pesquisas da Globo dão grande vantagem para o Lula. Como é que pode acreditar? Em qual delas você vai acreditar? Então eu não acredito nessas pesquisas aí, que não são aquelas que a gente encomenda, que a gente sabe, que a gente acompanha. Eu já mandei fazer pesquisas municipais, elas são verdadeiras, são confiáveis, aí você pode acreditar. Essas que são feitas aí para título de campanha eleitoral, como a Globo está fazendo abertamente, porque quer eleger um presidiário como presidente da República, são tendenciosas, com certeza não são verdadeiras. Você acha que a eleição pode ser decidida no domingo, ainda no primeiro turno? Acho difícil. Eu acho que ela vai ser decidida no segundo turno, porque a grande movimentação nacional, que nunca houve no passado, é do lado do Bolsonaro, da direita. No passado, quem se manifestava eram os caras de esquerda. Hoje estão silenciosos. Tem vergonha de dizer que votam no presidiário, mas votam. Então é um voto mais silencioso. Agora, a grande massa popular está apoiando publicamente, quem apoia publicamente somente é a base do Bolsonaro. Isso é de norte a sul do Brasil, não é só aqui na nossa região. Tu pega em Petrolina, essa semana foi uma loucura. Lá na Bahia, as manifestações pro Bolsonaro são muito grandes. Mas a gente sabe que tem a grande massa popular que está silenciosa. Então, por isso que eu não acredito que tenhamos uma vitória nem de um lado nem do outro para o primeiro turno. Vai para o segundo turno. Todos sabem que você é um apoiador do presidente Bolsonaro. Mas se o candidato Lula vencer a eleição, o que isso representa para o país, na sua opinião? Não, em primeiro lugar, eu não acredito nessa possibilidade. Pode ser alguma. Acho que o Bolsonaro, se não ganhar no primeiro turno, vai levar no segundo turno, porque o povo brasileiro está enxergando a realidade. Agora, se acontecer o contrário, eu temo por muita coisa. Em primeiro lugar, vai ser o maior retrocesso da história do Brasil nos últimos 100 anos. Nós não podemos imaginar o Brasil, uma Venezuela, uma Argentina. A Argentina foi sempre considerada a Europa da América Latina, o país mais civilizado, melhor politizado, mas hoje está vivendo uma tristeza enorme porque optou pelo lado errado, optou pela esquerda. A Venezuela ninguém mais pode imaginar, um país que foi o país mais rico do mundo na década de 50, o mais rico da América Latina da década de 80, hoje é o país mais pobre da América Latina, perdendo inclusive pelo Haiti, que teve terremotos, furacões e guerra civil. Então, há a possibilidade de nós optarmos pela esquerda? Não. Então, eu acredito que esse será o maior retrocesso da história do Brasil. E eu temo até por uma convulsão social, porque o povo não vai aceitar uma decisão dessa que realmente fica sempre sob suspeita. Esperafico, no período em que você foi deputado federal, como é que era a sua relação com os governos PT? Bom, eu nunca sempre votei ideologicamente voltado para os meus interesses. Aquilo que era de interesse do Brasil, mesmo apresentado pelo PT, todos votavam favoravelmente. Mas, na realidade, eu sempre todas as minhas eleições, trabalhei contra o PT, nunca teve um voto favorável a mim. Eu nunca aceitei emissão nenhuma no exterior junto com os governos do PT, porque eu não me alinhava com as ideias e os coisas. Quando o Fernando Henrique era presidente, eu era presidente da Comissão de Agricultura, viajei para o Canadá, viajei para a Inglaterra atrás de melhorar o agronegócio brasileiro. Quando o Temer assumiu, naquele período que o Temer assumiu, novamente voltei à atividade. Mas no grande período, desse período que o governo foi de esquerda, aí a gente se absteve. Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de votar as coisas importantes para o Brasil. Porém, nunca pactuei com as ideias deles. Bom, eu já sei que você não acredita na vitória do Lula nessa eleição. Mas vamos supor que ele ganhe, então. Você acha que seu partido pode apoiar o governo dele? Dificilmente, porque o nosso partido faz tempo que se alinhou muito com o Bolsonaro. É lógico que vai ter parte do nosso partido que vai querer apoiar,
Mas na divisão aí, no primeiro momento, eu tenho certeza que vai ser um partido de oposição. Porque hoje quem está oficialmente na coligação do Bolsonaro é o PL, o PP e o Republicano. Nós temos 30 partidos, mas 3 partidos que estão alinhados com o presidente da República. Pode ver, inclusive você, eleitor que está nos ouvindo, quem está alinhado com o presidente da República são somente os candidatos do PP, do PL e do Republicano. Os demais estão pegando uma carona e dizem que são Bolsonaro, porque a nossa região aqui é muito Bolsonaro, para pegar uma beiradinha de votos nessa região. Mas na íntegra o partido é contra nós, porque no segundo turno, com certeza, esses partidos, por exemplo, PMDB, esses demais partidos aí, todos vão estar apoiando o Lula no segundo turno e não o Bolsonaro. O que se constata é que o agronegócio apoia em grande peso o presidente Bolsonaro. O maior pecado do PT foi em relação à demarcação de terras indígenas aqui na nossa região, ou houve mais fatores além disso? Não, o problema do agronegócio está com o presidente Bolsonaro, porque tem uma visão de futuro. O Brasil não pode voltar a ter invasões de terra, sem terra, demarcação de áreas indígenas, tudo aquilo que o meio ambiente prejudicando, chamam o agricultor de genocida. O partido de esquerda quer ver o agronegócio morrer. E vocês vão saber que quem está sustentando o nosso país hoje é o agronegócio. Porque atrás do agronegócio funciona o comércio, funciona a indústria. Porque quem deu PIB positivo para o Brasil hoje é o agronegócio. Você acha que uma fábrica de colheitadeira lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, iria existir se não tivesse o agricultor produzindo? Então o agronegócio é um negócio muito maior. É desde o tirador de leite, do produtor de verduras, daí automaticamente surge o quê? Os laticínios, as indústrias de queijo, existem os frigoríficos, existem as indústrias de óleo e assim por diante, e o quê? O transporte. O transporte existe por quê? Por causa do agronegócio. As fábricas de caminhão estão fabricando caminhões e vendendo por quê? Porque precisa transportar o produto do agronegócio. Então o agronegócio é muito maior do que muitas pessoas pensam, que o agronegócio é só os plantadores de soja. Não, o agronegócio é todo complexo. Aí não é só, aí entra toda a gama de produtos, é soja, milho, arroz, feijão, café, alho, cebola, tudo é agronegócio. Então vejam como é importante o agronegócio. E outra coisa, minha gente, hoje o Brasil produz alimentos para 1/3 da população mundial. Já é uma coisa muito grande, está exportando aí para quase todos os países do mundo. Mas daqui a 10 anos, ou de 2030 em diante, faltam 8 anos, o Brasil terá que produzir pelo menos para sustentar metade da população mundial. Então nós precisamos ter um governo que olhe para o produtor rural, um governo que dê chance para que nós possamos aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa produção, porque caso contrário nós teremos dificuldade de cumprir o que a ONU está prevendo, que o Brasil é a única chance de aumentar gradativamente essa produção para que o mundo não passe fome. Não vai adiantar ter dinheiro sobrando lá nos Estados Unidos, na Europa, etc., se não tem o que comprar para comer. A depender do resultado das eleições, você pode vir a ocupar algum cargo no governo federal ou estadual? Eu creio que não, porque a nossa região aqui vai estar somente comigo de deputado federal. Eu acho que vai fazer falta, porque você assumindo um ministério, por exemplo, tem uma dedicação extrema. Tu não vai poder atender a nossa região somente, tu vai ter que atender o Brasil. Em caso extremo pode acontecer, mas a minha intenção não é, nesse momento, é cumprir o meu mandato como deputado, porque eu estou sentindo a necessidade que a nossa região tem de trazer recursos e de resolver os gargalos que nós temos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Você pegar a rodovia, que vai aqui de Marechal Cândido Rondon a Foz do Iguaçu pela costa oeste, é uma vergonha. Não tem uma terceira faixa, não tem um acostamento, precariamente uns tapa-buraco. E o que acontece? Veja toda essa população e o que está aumentando de produção nesse extremo oeste, na beira-lago aí, e com novos frigoríficos, com novos aviários, tudo, e a infraestrutura não está acompanhando. Então eu acho que como deputado eu vou poder lutar muito mais
para a nossa região especificamente, do que assumir um cargo que eu tenho que atender o Brasil todo. Eu sei que quando eu assumi a Casa Civil, eu atendi muito bem o Oeste, mas eu tinha que atender o Estado todo, era uma responsabilidade. E a gente fez isso muito bem, mas eu pretendo atender o Oeste do Paraná. Na disputa ao Senado, em qual candidato você apoia? Ou acredita que consegue vencer a eleição no domingo? Não, conseguir vencer a eleição é outra coisa. Eu vou dizer em quem eu vou votar. Eu vou votar no Paulo Martins pela indicação do Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior. E quem que você acha que ganha? Olha, eu acho que a disputa vai ficar entre o Moro e o Paulo Martins. Você porque acha que o crescimento do Paulo Martins vai tirar votos do Álvaro Dias e não do Moro. Muito bem. Nessa quarta, a gente recebeu, então, o candidato a deputado federal pelo PP, Dirceu Spira Fico. Muito obrigada pela visita e por esse bate-papo. Eu que agradeço a você, Cristina, a toda a direção do Presente, que é um órgão que tem muito respeito aqui na nossa região, que a gente sempre admirou. Sempre fomos parceiros, amigos, e não vai ser diferente depois, quando eu estiver no meu mandato. Quero aproveitar o Presente para divulgar o nosso trabalho, que é de interesse da população. Mas eu quero reiterar a cada um de vocês que façam, nesse momento, uma reflexão da importância que nós temos de elegermos deputado estadual e deputado federal da nossa região. Tenho certeza, nós temos bons nomes, citamos aí os nomes que têm viabilidade, inclusive. Tem aqui de Marechal do Rondon, tem de Toledo, tem da região. Então, meus amigos, vamos votar em candidatos da região, que eu tenho certeza que esses vão se interessar muito mais por nós do que as pessoas de fora. O meu número, eu peço que vocês guardem com muito carinho e no próximo domingo votem em Spira Fico, é o mesmo número das outras eleições. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.